Olá, amigos, muito boa tarde. Voltamos aqui neste sábado com vocês, 12h30, não é isso? Um pouco mais, um pouco menos, horário do almoço. Porque, repetindo aqui, o nosso programa é gravado às sextas-feiras e chegamos sempre aí junto com você, com teus familiares, todos os sábados. E hoje nós estamos recebendo aqui neste sábado, falando aqui para 11 cidades da região oeste, e também pelo site da TV Esporte Mais, tvesportemais.com.br. Estamos recebendo aqui a nossa amiga, professora, vereadora Mazé Favarão. Mas é um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu de estar aqui com você, com seus telespectadores. Parabéns pelo programa. Então, como nós já conversamos antes também, e você também já sabe, porque no sábado passado nós entrevistamos aqui o vereador Sebastião Bognar, de Osasco, do PSDB, falando sobre a polêmica, né, causada aí pelo esse programa do governo do estado de reestruturação das escolas estaduais, que culmina com o fechamento de algumas escolas. A Mazé viria naquele sábado, mas houve um imprevisto, né, Mazé? Isso. Então nós transformamos numa entrevista com o Bognar e hoje aqui nós temos o prazer de entrevistar a Mazé, que é educadora, foi secretária de educação do município durante 8 anos, Mazé? Praticamente 8 anos. E como educadora fala de cátedra sobre o problema em questão. Mas só antes aqui, que o nosso programa é geral, de falar sobre várias coisas, mas tanto sábado passado como agora, é um programa especial, falar sobre a problemática aí das escolas estaduais e que a gente sabe aqui que você está tomando frente nessa discussão aí e é crítica desse programa do governador. Repito aqui, é um prazer recebê-la. Então, meus amigos, vamos iniciar então com a Mazé essa entrevista, porque é o seguinte, é uma polêmica, né? O problema aí desse programa do Alckmin, eu critiquei logo de início, depois quase fui convencido aqui pelo Bognar das propostas que ele falou defendendo. Eu espero que a Mazé me convença que hoje é o contrário realmente do problema. Mas olha, porque de início, Mazé, eu falava, fechar a escola no país é um problema meio, tinha que ser, porque segundo o governo, segundo os governistas, isso foi discutido com a população. Eu não fui chamado para discutir isso em nenhum momento do fechamento, entendeu? Mas então a primeira pergunta para você é saber do impacto, né? Porque você é vereadora de Osasco, mas eu queria saber do impacto disso no estado, porque você participou de vários eventos, anteontem você esteve lá no evento em Brasília, com escolas ocupadas agora. O que é esse programa na tua visão? Então, primeiro vamos esclarecer. O fato de chamar a comunidade, ou parte da comunidade, ou diretores, gestores, para informar que haveria reorganização, não é dialogar, é monologar. Então, mas o secretário monologou. O secretário monologou. Chamou os dirigentes regionais de todo o estado, informou. A bem da verdade, Renato, isso não é novidade, tá? Isso já começou no primeiro mandato do Alckmin, com o fechamento dos períodos noturnos de ensino médio. Aí ele chama, né, no começo do semestre, mais ou menos, um pouquinho mais em setembro, informa, tá, da intenção de fechar quase 150 escolas inicialmente e diz para os dirigentes o seguinte, resolvam na sua região as escolas que poderão ser fechadas ou não. A comunidade, professores, funcionários de escola, inspetores e os próprios alunos e famílias, ficamos sabendo disso no dia 23 de setembro. Dia 23 de setembro. Já em curso, muita coisa em curso, e começamos a nos mobilizar. Tá? Então, assim, o secretário e os dirigentes não dialogaram. Como nós dois estamos fazendo aqui. Certo. Monologaram com a população. Isso é verdade. Monologaram com a população. Por exemplo, o vereador Bognar deve ter mencionado uma ida à secretaria. Foram 14 vereadores daqui, foram lá, você foi? Foi um convite. Não fui. Não fui não por nenhum boicote. Eu tive um problema de natureza familiar, não pude ir. Foi um convite que o secretário fez e, 14 resolveram ir, certo? E outros 7 não foram, tá? E foram lá e ouviram as explicações do secretário. Novamente, um monólogo, tá? Porque não houve... A contra-argumentação era respondida com os próprios justificativas dele. Agora, você me perguntou, né? Vamos lembrar qual é o sonho de toda família e de todo jovem? É estudar numa escola pública, limpa, confortável, acolhedora,
com recursos pedagógicos, laboratório, com salas de aula de 30, 32 alunos. Tá? A vida toda nós brigamos por isso. Desde 88, quando foi feita a Constituição e o ensino fundamental foi obrigatório, do primeiro a 8 anos, não apenas o município, era obrigatório. O município e o Estado poderiam compartilhar essa responsabilidade. Os governos, alguns governos, disseram assim, vocês querem quantidade, então vocês perderão em qualidade. E aí a gente começa com essa luta. Salas de aula sem estar superlotadas e tal. A queda da natalidade, a abertura de cursos técnicos, como ETECs, como Institutos Federais de Educação Tecnológica, reduziu a clientela das escolas públicas regulares. Puxa, que bom, nós vamos poder ter sala de aula com 30 alunos, que era o nosso sonho. Uhum. E nós ouvimos a dirigente regional dizer que não era possível manter uma sala de aula com 30 alunos. Exatamente o contrário de tudo que nós queremos. E o que o governador quer fazer, sob a justificativa de um ajuste fiscal, é reduzir os gastos com a educação. Agora, é uma coisa engraçada, porque 25% tem que ser usado com a educação. Né? Então, aí, como é que fica, né? Mas em princípio, eu fiquei sabendo que no estado todo serão mais de 90 escolas fechadas. Isso. Osasco tinha um número e agora, oficialmente, parece que 2 escolas. Inclusive, nós podemos colocar umas fotos aí, Wellington, que tem escolas, né, ocupadas, aí parece que quase 10 escolas, 8, não sei, na cidade de São Paulo, em vários bairros. Essa aí parece que é no Butantã, que você até deu ênfase para isso aí. E uma outra que a escola ocupada, essa é a de Quitaúna, em Osasco. Isso. Você até foi lá dar apoio para esse pessoal ontem também. Quer dizer, 2 escolas vão ser fechadas em Osasco. Então, 2 escolas deixarão de ser escolas. O que caracteriza uma escola? Uma matrícula com número de alunos obrigatória. Aluno tem que ir, tem que responder chamada, tem acompanhamento de frequência, tem avaliação, tem aplicação de provas. Tá? E a obrigatoriedade de 6º, 7º, 8º, 9º ano, 1º, 2º e 3º séries do ensino médio. 2 escolas deixarão de ser escolas, tá? Que é a Comandante Sampaio, no Alto de Quitaúna, e a Deputado Guilherme no Cipava. A Deputado Guilherme vai se transformar em CEJA, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos. Um CEJA grande. Isso, um CEJA grande, que aí eu vou falar também que é de frequência flexível. Certo. Que aí também é mais um furto no direito à educação. E a outra é um centro de estudos de língua, que já existe há muito tempo, essa ideia, que é optativo, é opcional, o centro de estudos de língua. Não é seria obrigatório. Para toda a cidade de Osasco. Todos que conseguirem pagar a sua passagem para ir até lá e para frequentar. Certo. É ruim o centro de estudos de língua? Não, não é muito bom. O ruim é você fechar uma escola, que é obrigatória, que poderia ter 30 alunos, que poderia ter professores em condições de trabalho, para colocar esses alunos superlotando outra escola, porque os alunos não vão desaparecer, e ali colocar um centro de línguas, que construísse um novo prédio para ser um centro de línguas. E a CEJA, o Centro de Educação de Jovens e Adultos, o proposto, ainda não foi divulgado, porque tudo vem a conta-gotas, né? É da frequência flexível, que se parece uma boa ideia, porque o aluno vai segundo a sua possibilidade de horário, é a fragmentação e a flexibilização do currículo. Então, esse aluno formalmente terá presença, mas conteudisticamente não vai ter. Tá? E isso, Renato, fechando o período noturno. Então, o EJA seria da parte durante o diurno? Do dia. O EJA? É. Mas EJA diurno, quem poderá estudar no EJA diurno, por exemplo? Algumas escolas manterão o ensino médio noturno, por força do movimento, inclusive. Certo. Por força do movimento. Porque o desejo do Estado é fechar os cursos noturnos. Esse é o desejo do Estado. O Centro de Educação de Jovens e Adultos, conforme eu disse, é a frequência flexível, ele terá manhã, tarde e noite, mas o aluno vai quando pode. Repito, como isso ainda não foi divulgado, porque tudo é feito às escondidas e depois é apresentado,
é o que a gente consegue adivinhar a partir das indicações. Mas a verdade é uma só. Nós teremos 22 escolas do nosso município que terão modificados os seus turnos e a sua responsabilidade. Com esse plano? Com esse plano. 23 escolas. 22 ou 23. Mudança no sentido, porque vai acabar o noturno? Ou acaba o noturno, ou hoje ela oferece ensino fundamental de 6º a 9º anos, e o ensino médio vai oferecer só ensino fundamental ou só ensino médio. Então, se você tiver 3 filhos, um estuda no ensino fundamental, os outros 2 no ensino médio, você vai ter que se desdobrar, porque não dá para você pôr os 3 na mesma escola. Não é possível. A não ser escolas do centro, certo. O que já indica a perseguição que o governador tem com a periferia. Periferia que sempre sofre, né? Essa periferia sempre sofre, né? Mas aliás, Renato, se você me permite, dia 13 de novembro, completam 3 meses da chacina de 19 jovens osasquenses, hein? Que é periférico também. Certo. Depois a gente poderia dar uma palhinha sobre esse problema da chacina, porque parece que, inclusive, não entra na estatística de homicídios, de número de homicídios. É um problema meio sério isso aí. Sim, as testemunhas são assassinadas também. Teve uma testemunha que foi assassinada. Mas o nosso objetivo também, além de contrapor as posições, porque isso é interessante para os pais e para os alunos, as posições de quem defendem, né, de quem defende e de vocês que criticam. Mas alguns pontos, então, que a gente vai levantar, segundo o lado do governo, que por que eles chegaram a esse plano. Por exemplo, seria um dos motivos, que não no caso de Osasco, mas que tem escola no estado, a escola com toda a sua estrutura, com apenas 12 alunos. Por que uma escola chega, então, a ter 12 alunos, não por classe? Uma escola chega a ter 12 alunos. Então, acho que, no meu ponto de vista, não poderia ser fechada agora, já teria que ser fechada antes. Porque como é que você vai manter uma estrutura com 12 alunos? Como você vê isso? E aí você poderia responder, porque eu posso fazer 3 perguntas seguidas dos pontos. Também que era para separar por faixa etária. Para um aluno, talvez, de 17 anos ou 15, não ficasse com uma criancinha menor. E, segundo os que defendem, até as instalações sanitárias poderiam ser mais apropriadas também para essas crianças, professores mais especializados. Eu perguntei para o Bognari aqui no sábado passado também, aí foi uma pergunta minha, um ponto de vista, que talvez poderia até diminuir um pouco o bullying, que a gente sempre ocorre na escola, bullying de uma criança maior, muito maior, com uma criança menor, podia facilitar. Como é que você vê esse problema de um baixo número, se isso foi motivo, se isso é motivo, e da separação também por faixa etária? Como é que você, educadora, vê isso? Olha, a sala de aula ideal para nós professores é uma sala de aula com no máximo 30 alunos. O que significa no máximo, não o mínimo. Porque as salas de aula, inclusive de educação infantil, da elite, da alta burguesia, tem 15 alunos com dedicação quase, e mais do que um professor. Se eu desconheço, não é porque eu desconheço que não existe, mas se há alguma escola que tenha 12 alunos... A escola toda? A escola toda, com certeza há uma que tem superlotação. Bom, então vamos dividir e vamos deixar 20 em cada sala. Tá? Que é exatamente o movimento contrário que querem fazer, que o governador... Mas eu falo assim, uma escola toda, seja numa cidade qualquer, uma escola toda com 12 alunos, então, algum problema estrutural. Sim. Então, nós precisamos verificar se a outra cidade, a outra escola desta mesma cidade não tinha superlotação. Certo? Nunca é uma coisa só. Nada tem um único lado. Certo. E eu não disponho dessa informação. Agora, se de tudo era uma escola toda com 12 alunos e nenhuma outra estava superlotada, bom, aí você pode conversar. Mas uma coisa bem pontual, pontual, né? Mas pontual, aí não é um projeto do estado inteiro, que vai mexer com 311 mil alunos. Osasco não tem nenhuma escola com 12 alunos. Nenhuma. A notícia boa que eu ouvi, que foi tida como um problema, né, pela dirigente, nós não podemos deixar uma sala de aula com 30 alunos, porque ela é deficitária para o governo. Quer dizer, e é engraçado porque é tudo contrário do que a gente lutou a vida toda, né? Agora, um outro ponto também, Mazé, que foi criticado aí contra o plano do governo, que alunos iam andar muito distante para poder. Isso. Aí, os governistas alegam que foi estudado e que não haverá
um raio maior do que 1,5 km das escolas que serão remanejadas. E se você tem essa informação? Eu tenho essa informação. Deixa eu só recuperar a pergunta anterior, a questão do bullying, né? Bom, primeiro você não separa os seus filhos por faixa etária. Certo. Às vezes eles dormem no mesmo quarto, tá? Brincam, viajam no banco de trás do carro, então não é bem isso. No né? clube também, né? No clube, vão lá, jogam bola, o mais velho vai ensinar o mais novo, vai puxar a orelha no bom sentido do mais novo, porque não deu o chute correto e tal. O que vai proteger do bullying? É o número de funcionários suficiente. Inspetores e alunos. Lembra da nossa época, inspetor de aluno? Tinha até classe única, né, Mazé? Inspetor de aluno em número suficiente, que reconhece a criança, que sabe o nome, que sabe da fragilidade que ela pode apresentar. Isto desculpa. Eu disse para você que em escola única no meu tempo, porque quando eu fui alfabetizado, numa escola até rural, é uma deficiência, graças a Deus não existe mais, mas eu estudei, quando eu fui alfabetizado, numa classe que era que era sala única para a primeira, segunda e terceira série, por exemplo. Né? Verdade, talvez essa escola de 11 alunos pudesse ser assim, de 12 alunos. Mas graças a Deus fui muito bem alfabetizado. Que bom. E por quê? Porque haviam poucos alunos, embora vários e diferentes, a professora conseguia atender você que tinha demanda de primeiro ano, depois você que tinha demanda de segundo ano. Certo? Mas a professora é heroína, né? Ah, sim. Mas nós temos várias. E a questão da distância, né? Sim, a proposta é oferecer transporte num raio de 1,5 km. Certo. O raio de 1,5 km só se for em linha reta. Se eu saio da minha casa e em linha reta vou para a escola. Se não, dá volta. Se não, você vai ter mais. Como é que isso vai ser resolvido? E se porventura eu tenho a oportunidade de estudar na escola ao lado da minha casa e vou estudar distante 1 quilômetro, 1 quilômetro e 200 metros, isto vai colocar o jovem, a criança, em uma situação com a qual ele não está acostumado e talvez a faixa etária dele não permita. Tá? Então, duas coisas a serem resolvidas. É raio. Raio não é distância. Tá? A segunda questão. Todos nós reclamamos de trânsito. Todos nós. Então, não é melhor o ir a pé? Então, nós vamos substituir o ir a pé pelo transporte escolar. E aí vão reclamar porque tem trânsito e vão fazer... Colocar para você também, falar que é nessa escola onde, inclusive, foi ocupada aqui em Quitaúna... Heloísa de Assunção. Porque, segundo me informa, eu não posso falar com total informação, conheço as duas escolas, mas a informação que eu tenho é que os alunos serão remanejados para uma outra que fica a 500, 600 metros de distância. Todos os alunos serão transferidos para essa escola ou não? Então, veja, mais uma ação unilateral, que o Estado está chamando os pais para amanhã irem às escolas e serem informados, novamente monólogo, serem informados de onde é que os seus filhos vão estudar. Isso é amanhã, dia 14? Isso é amanhã, dia 14, que é o dia que nós vamos... É hoje, então, hein, gente? É hoje, né? É nesse sábado, né? Isso, é nesse sábado, né? E para serem informados. Quer dizer, o pai vai chegar lá e vai saber onde é que seu filho vai estudar. O Heloísa de Assunção, a informação de que nós dispomos, de novo eu digo que tudo é feito às escondidas do povo, tá? A revelia do povo, eles irão para o JJ, segundo o que nós ouvimos. O JJ é o professor José Jorge da Cidade das Flores. E não é 500 metros. Talvez seja um raio. Talvez, mas não. Você vai pegar a avenida, você vai ter que atravessar a Newton Esperidião, que é uma avenida movimentada. Tá? Se for de Quitaúna para Flores, lógico que não é 500 metros. É isso. E nós também no comecinho de Quitaúna, né, o Heloísa de Assunção. Mas não tem outra escola mais próxima lá que serão transferidos? Tem o Major Telmo, que já está bem requisitado, né, bem exigido, e cujos alunos já estão reagindo porque não querem salas mais superlotadas. Você percebe? Quer dizer, todo mundo vai ser afetado. O Senearte não vai ser mexido, o Liberate não vai ser mexido, Campesina não vai ser mexido, Vicente Peixoto não vai ser mexido, mas receberão alunos. Certo. Então, uma eventual sala com 30 alunos vai deixar de existir ano que vem.
Mas só por uma questão até de justiça, porque o Bognar aqui colocou 2 pontos, apenas para você, em poucas palavras, aí, porque nós já estamos chegando, caminhando também para o final dos 30 minutos, colocou, defendendo o governo e o plano do governo, disse que o critica é que fecha a escola. Perguntei por que ele citou, não, Renato, porque aqui em Osasco mesmo foi fechada a escola especial, a escola antiga especial, e também a FAC Fito, dizendo que inclusive a Fito caminha para o mesmo caminho. Você tem alguma posição a respeito? Tenho sim. Bom, primeiro eu já fui chamada de mentirosa quando eu dizia que fechariam escolas, e me chamaram de mentirosa, e hoje nós vemos que 2 escolas estão fechadas. 2 escolas estão fechadas. Ponto. O que elas serão feitas é outra coisa. A escola está fechada. Então, quem me chamou de mentirosa é que mentiroso é. Certo? E com relação à escola especial, a escola especial não foi fechada. A escola especial, a partir da assinatura do governo brasileiro, da Conferência de Salamandra, que muda a política de educação especial para a política de educação inclusiva, passa a ter uma oferta diferenciada. Deixa de ser um lugar onde quem conseguia a matrícula, porque eram só 400, permaneciam o tempo todo, e passa a ser uma escola com uma vida de inclusão. Houve vários alunos que puderam ser incorporados a outras escolas, alunos que foram para o mercado de trabalho. Foi implementado lá um centro de cultura, com aulas de dança, de fotografia, um outro modelo. Mas a escola está lá, não está fechada, ela está lá. E a questão da FAC Fito, a Fito fez uma exposição no final de semana passada, maravilhosa, brilhante, todo o trabalho dos alunos demonstrado. É impossível que uma escola com aquele vigor vá fechar. Agora, se alguém tem bola de cristal, pode dizer o número da loteria para a gente aqui, que a gente compartilha o prêmio, né, Nel? A gente compartilha. A FAC Fito, desde muito tempo, por má gestão anterior aos nossos cuidados, acumula déficits imensos, desde a construção do conservatório nos anos 90, e ela vive um período muito, muito ruim. Então, está sendo discutido, nós ainda estamos buscando formas de impedir isso, mas nós estamos discutindo de suspender temporariamente os cursos agora, para que ela recupere o mínimo de saúde financeira e possa retomar. Agora, o Fito, as demais, porque são 4 unidades, né? Certo. Tem a faculdade, tem o conservatório, a unidade 1 e a unidade 2. A faculdade apresenta dificuldades na sua automanutenção. As outras 3 estão muito bem, obrigada, pressão arterial boa, colesterol controlado. E alunos contentes? E alunos contentíssimos. Mas um minutinho então agora para você aí, falar aí o impacto disso, falar sobre o impacto desse programa e também como é que são as ações até hoje, como serão as ações hoje, amanhã e depois, diante dessa decisão do governo do estado. Então, agora é que a bagunça está começando a se mostrar. Então, vários alunos, vários pais começam a se apropriar do que vai acontecer com a vida deles, da família deles, e começam a utilizar outras formas de luta, de resistência, nas escolas, fazendo vigília. No sábado, quando os pais serão informados... Que é hoje, né? Tá sendo que informado. É hoje, né? Algumas escolas farão as reuniões pela manhã, outras à tarde, e é importante que os pais vão e se manifestem. Quer dizer, se não estiverem contentes com o que lhe coube, não são obrigados, não são obrigados. Aí é possível, tem recursos da Defensoria, tem recursos do Ministério Público. O Ministério Público questionou o governador do estado sobre isso. Então, assim, não é porque o governador quer, pai, mãe, estudante, que nós somos obrigados a aceitar. Não aceitemos e busquemos os canais para ter uma escola pública, gratuita, de boa qualidade, que todos merecemos. Mas eu te agradeço muito por ter aceitado o convite, ter vindo aqui, não vai ficar só nesta. E a Mazé, que com certeza é uma candidata natural, e a reeleição, o ano que vem, com certeza. Sim, pretendemos continuar lutando pelas causas justas. E terminando aqui, já está terminando o nosso minuto ali, eu gostaria de convidar vocês para um evento muito especial, dia 21 e 22 em Osasco, inédito, é o primeiro Osasco Cultural. Hoje nós participamos aqui numa reunião ali a convite da SECOM de Osasco,
Mas é inédito, toda a imprensa aqui de Osasco formando um pool aí para poder cobrir as 24 horas, não é isso? 2 dias dos eventos culturais em Osasco, no primeiro Osasco Cultural. Você está convidado sábado e domingo. E eu vou comemorar o meu aniversário nesse dia, em um dos 2 dias. Não vou contar para vocês, não. Então, exatamente, muito bom. E nós vamos terminando aqui, na certeza de voltar aqui no próximo sábado, terminando como sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até sábado, abraço.